Eu acho que eu tô ao vivo. Não tenho bem certeza disso aqui não, que eu nunca usei isso. Mas eu acho que estou. Então, oi, gente, estou ao vivo aqui na quarentena literária. Não sei bem como me portar, porque live não é muito minha, vocês sabem, por isso que eu corro de live. Mas eu nem sei se tem gente aí. Eu nem sei se eu posso começar, o que que eu posso falar, mas no caso alguém tenha caído aí, eu sou a Lucy Vargas, sou autora de romances, eu escrevo todo tipo de romance, mas aqui na Record saem os meus romances de época. E, enfim, é muito estranho falar sem ver resposta, mas hoje me chamaram, né, para falar um pouco de romance, falar da escrita, falar dos romances que eu gosto, até separei uns livrinhos ali para mostrar. E, enfim, muito obrigada por vocês que estão aí hoje, né? Nesse dia que as pessoas estão alucinadas, vivendo o Dia dos Namorados na quarentena. Mas espero que a gente se divirta um pouco, que seja interessante. E eu não sei bem o que, é que eu vou começar a falar. Inclusive, eu fiz até uma anotaçãozinha aqui para eu não me perder. E eu não sei se eu vou acabar falando muito, falando pouco, mas é, eu acho que eu vou começar falando de processo de escrita, porque era a primeira coisa que tinha aqui na minha lista. E, enfim, o que, que eu posso falar sobre o meu processo de escrita de romance? Como eu escrevo romance, romance romântico, no caso, e eu imagino que alguns de vocês aí curtam ler romance, eu sempre digo que não tenho um processo assim muito, como é que eu posso dizer? Não tem um processo que tem que ser uma lei. Você pode fazer um processo do jeito que for melhor para você. No meu caso, o meu processo depende do livro. Tem um autor que eu, inclusive, depois eu falo que é um dos autores que eu admiro e tal, que eu gosto muito, assisto tudo que ele fala, todas as aulas dele de escrita. O Dan Brown, ele sempre fala uma frase, ele fala: proteja o processo. Essa é a frase que ele sempre fala para todos os alunos de escrita dele. Proteja o processo. Eu tento proteger o processo, mas não dá 100% certo. Proteger o processo, mais ou menos, para ele, é você escrever todo dia, de preferência no mesmo horário. Obviamente que isso não dá certo. Aqui em casa isso não acontece, mas eu tento proteger o processo. E o que, que eu faço? Eu nem peguei aqui para mostrar, porque também essa é a derrota, mas eu escrevo ainda em cadernos. Eu tenho, se tiver pergunta, você bota aí que eu vou respondendo. Eu escrevo em cadernos. Aí eu tenho um caderno e aí nesse caderno eu separo, sabe aqueles linguetinha colorida? E aí eu vou escrevendo vários plots de livro. Eu ainda adoro escrever à mão. E às vezes você tem uma ideia e você quer descarregar aquela ideia. Gente, se não for à mão, não funciona. Eu não sei o que acontece. Mas tem livro meu, inclusive O Acordo de Cavalheiros, que é o livro aqui daqui da Record, ele foi escrito, o projeto dele todo à mão. Foi totalmente à mão. Eu peguei, desceu lá o Tristan Thorne, a Dodge, eu falei, e fui com uma caneta roxa, escrevendo o processo inteiro do Acordo de Cavalheiros à mão. E eu geralmente, mesmo à mão, eu faço uma página chamada personagem, uma página chamada locais, e ali eu vou jogando informações e depois eu faço uma página de resumão de tudo que tem na minha cabeça, aí depois eu começo a enumerar o que, que vai acontecendo. Mas outros livros, o livro que eu estou escrevendo agora, por exemplo, foi assim, o meu livro novo daqui, eu nem sabia se eu tinha que falar de livro novo aqui, gente, mas enfim, eu vou falando aqui no mês, vocês vão ligado comigo. Meu livro novo, que é o livro do Duque, para quem lê O Acordo de Cavalheiros, eu nem sei cadê o Acordo de Cavalheiros, tá aqui. O Acordo de Cavalheiros, esse aqui, para quem não conhece, né, esse negócio de aqui, desse lado tá bom. O Acordo de Cavalheiros, para quem não conhece, ele vai ter a continuação, né, da série, que é o livro do Duque. E o livro do Duque, por exemplo, ele é um livro bem complexozinho, então eu fiz um roteiro que acontece com alguns livros meus. Mesmo que eu escreva à mão ali num lugar, eu abro um arquivo separado do Word, boto lá roteiro e começo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e vou embora, dizendo tudo que vai acontecer. E esse roteiro fica aberto enquanto eu estou escrevendo o livro. Esse é um outro. Inclusive, para vocês que escrevem, ou para vocês que têm curiosidade, você está lá escrevendo seu livro, você travou, você não sabe onde é que você vai, você está perdida.
uma boa dica, começa um roteiro. É sério, porque conforme você vai começando o roteiro, principalmente se você está perdido no meio do livro, está perdido ali no capítulo 10, você começa um roteiro. Enquanto você tem que escrever o seu roteiro, vai tudo voltando para sua mente e todas as ideias que você teve e perdeu, elas vão voltando enquanto você escreve o roteiro e você vai se surpreender. Então, você está perdida, está parada, começa o roteiro. E outra coisa que eu uso, que eu nem sei como é que eu devia ter escrito numa plaquinha aqui, que é o Aeon, que é AEON, é um aplicativo especialmente para escritores, que ele faz uma linha temporal de tudo que vai acontecer na sua história. Ele tem arco, ele tem personagem, e eu usei isso para escrever a perdição, esse aqui, para escrever a perdição do Barão. Gente, eu não esqueço o nome dos meus livros. É como eu nunca fiz live assim na minha vida, eu tô meio assim, para que lado que eu vou? Aí, então, esse livro aqui, eu tive que usar o Aeon, porque ele é contado pelo Barão, e ele vai acontecendo ao longo de muitos anos, então tem muita coisa entrando e saindo, muitos personagens. Aí eu usei o Aeon, e no Aeon eu ia colocando, eu coloquei lá a lista de personagens, e o próprio Aeon já me dizia quantos anos aqueles personagens tinham naquele momento que eu estava escrevendo. Eu sou péssima em matemática, gente, eu sou péssima em matemática, não conte comigo para nada que tenha conta no meio para botar lá, fulano estava com 20 anos, aí passaram uns 16, quantos anos ele tem? Eu vou ficar assim, não, eu não sei, eu digo para todo mundo que quando eu passei no vestibular eu estava possuída. Mas, enfim, ele já te diz tudo isso, ele diz onde é que os personagens estão, que você vai botar lá o local. Ele diz de qual arco é aqueles personagens, por exemplo, tem arcos de várias famílias. Eu tenho uma série que se chama Série Ward, e na minha série eu tenho vários arcos, né? E aí, quando eu insiro os arcos, o próprio eu já me diz em que arco que eu estou escrevendo aquilo, de que livro que faz parte aqueles acontecimentos. E às vezes é tão doido, a história está tão doida na minha cabeça que eu preciso dele. Nesse livro aqui, eu precisei dele. Acho que eu não teria conseguido terminar esse livro sem o eu me dizendo lá quantos anos que eles tinham, quanto tempo que tinha passado. Eu ia viver, mesmo com a calculadora, eu juro que eu já consegui cometer um erro. Graças a Deus que eu tenho minha editora para falar, minha filha, tá faltando um ano aqui, hein? Pelo amor de Deus. E, enfim, tem um outro que eu escrevi foi quando eu escrevi O Refúgio do Marquês, que é um outro livro que eu tenho, que eu fiz em tópico. É um outro jeito que eu tenho de escrever. Às vezes, você tá com a ideia tão maravilhosa na sua cabeça, ela tá tão linda lá e perfeita que você pega e vai bota os personagens, bota os locais e vai metendo tópico, sabe? O Marquês tem que ir num tal lugar, Caroline chega, a Marquesa Viva aparece. Não importa, você já sabe tudo o que acontece ali dentro daquele tópico. É outro jeito do meu processo de escrita, para vocês verem, gente, como não tem uma regra, não tem regra nenhuma que vai te dizer você tem que fazer isso. Comigo, por exemplo, cada livro acontece de um jeito. E alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Então vocês não têm que ficar presos assim, fulano disse que tem que ser de tal jeito, para fulano funciona assim. Aí esse cano fala, não, mas para mim eu tenho que fazer um roteiro numa planilha. Eu nunca nem abri o Excel na minha vida para escrever livro. E tem uma autora que eu gosto muito, que é a J.A. Ward, que depois eu falo que ela é uma das minhas inspirações, que ela diz que ela baixa, não sei o que ela baixa, ela diz que ela baixa, desce no Word, vai, amada. Eu não sei como, mas ela vai. E, enfim, eu falei de vários livros. Eu não sei se eu tenho se eu pulo para personagens agora, se eu começo a falar de livros que me inspiram. Não sei bem, estou meio perdida. Tenham paciência comigo. Então, eu vou falar do que eu vou falar agora? De personagens. Eu posso até perguntar, qual dos meus personagens é o seu preferido? Se baixar um bando de Shaward, eu vou ficar danada da vida daqui, hein? Qual dos meus personagens é o seu preferido? Quem já me viu falando, que já conversou comigo, você sabe que eu adoro um personagem complexo. Eu tenho um negócio que eu gosto de personagens complexos. Eu gosto, assim, de criar todo um problema na vida do personagem. Eu gosto de criar uns distúrbios psicológicos, inclusive, que ele é obsessivo por alguma coisa, um trauma, uma coisa assim, uma coisa bem punk. Adoro criar as coisas diferentes na vida do personagem.
Tipo os meus personagens dessa série da Cor de Cavalheiros, que são todos espiões, que viveram várias coisas, viveram escondidos, mataram gente. E a minha mocinha, que ao mesmo tempo que ela é uma debutante, ela é uma ladra. Eu gosto de um negócio assim meio junto, meio diferente. E aí, é... vocês me perguntam muito se eu tenho avatar de personagem. Menina, é um negócio complicado, esse negócio de avatar. Por quê? Porque eu crio os personagens assim, na minha cabeça. Aí eu vou vendo coisa na internet, que eu tô sempre na internet procurando referências, né? Eu tinha até um Pinterest sobre isso. E aí eu vejo a boca de fulano. Eu falei, poxa, aquela boca ali ia ficar bonita no Tristan. Aí depois eu vejo uma maçã, assim, bem bonita, desenhada, a maçã do rosto. Eu, caraca, olha lá, aquilo lá na cara do Duque. Aí depois eu vejo uma mocinha com uma boca linda, assim, tipo, diferente, redonda. Eu falei, ah lá a boca da minha mocinha. Aí eu vejo, sei lá, um cara com cabelo. Tô pensando num mocinho com cabelo escuro. Eu vejo um cabelo escuro, meio cacheado assim. Ah lá o cabelo de ciclano. Aí quando eu monto o personagem, ele tá um Frankenstein. Total. Aí depois que eu monto o personagem, que eu tá na minha cabeça, é que eu vou procurar alguém no mundo, assim, das pessoas belas e bonitas, que se pareça com o personagem que eu criei a partir daquele bando de referência. Aí quando vocês vivem me perguntando, vocês me perguntam muito isso. Quem é o fulano do Avatar? Eu já falei, gente, olha, se eu for montar fulano do Avatar, vai ficar esquisito, vocês vão achar que eu sou doida. Então não tem fulano do Avatar. Alguns eu achei, assim, pessoas que lembrem, que me façam lembrar. Aí eu fui assim, olha, tem vários. Tem esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Todos eles me fazem pensar no personagem tal. Aí você se decide aí. Opções, passo a repasso, lidunité, o que você quiser, tá aqui, serve. E as mocinhas é a mesma coisa também. Vocês acham que eu tenho uma mocinha assim, ai meu Deus, que mulher linda. É aquela? Não, não tem, infelizmente, eu queria. Aí sabe o que eu faço? Podem rir. Quem inclusive me segue já sabe disso. Depois que eu já. Geralmente, depois que eu já escrevi o livro, que eu já terminei o livro, eu faço meu personagem no The Sims. Porque eu sou viciada em The Sims. Eu sou a pessoa que sou viciada em The Sims. Eu não fico sem jogar o meu The Sims. Aí eu crio o personagem no The Sims tentando juntar o Frankenstein que eu criei antes. Tem alguns personagens que até já tem, porque eu falei assim, gente, quem vocês acham que é o personagem tal? Aí tem um consenso. Eu tenho um livro, inclusive um livro que tá saindo, Cartas do Passado, que eu joguei uma votação. Gente, quem vocês acham que é o Conde? Aí todo mundo bota lá, Thor, 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 Thor. Eu falei, peraí, que negócio é esse de Thor? No caso, é o Chris Hemsworth, com aquele cabelinho comprido, né, do primeiro Thor lá, acho que no segundo ele também tá de cabelo comprido. Aí todo mundo resolveu que o personagem do livro é ele. Eu falei, gente, vocês que mandam, agora o personagem do livro é ele, agora eu só vou botar ele, vai inclusive fazer quotes com ele. Aí acontece geralmente isso. Mas dos personagens, uma coisa que eu vou falar assim, parei de zoar, juro. Você, no romance de época, você tem romance de época não, no romance no geral, você tem que lembrar que você tem um público-alvo. E o seu público-alvo, por mais que você. É muito bom você estudar o seu público-alvo, acompanhar o seu público-alvo, ver do que ele curte, porque o romance, por mais que você inove, que você troque, que você faça os maiores malabarismos da sua vida, da sua mente maravilhosa aí para criar personagens, você tem um público-alvo. E aquele público-alvo, ele tem gostos. E, no geral, por exemplo, o público-alvo do romance é um público que é até, assim, não vou dizer que é fácil, mas é um público para quem lê romance, para gente que lê romance. Quem não lê romance não vai se entender muito com a gente. Para gente que lê romance, você vai conseguir enxergar perfeitamente do que você e do que elas gostam. Porque o seu público-alvo do romance são mulheres de diversas idades. E aí você acaba vendo, descobrindo um pouco que, nossa, esse meu personagem aqui, olha, vai arrebentar, hein? Então você cria um pouco o seu personagem do jeito que você quer, mas você também, ao mesmo tempo, você consegue visualizar do seu público-alvo, vai gostar dele. Inclusive, tem livros que eu não vou citar nomes, obviamente, que são até casos, assim, pra gente que acompanha isso, são casos um pouco de estudo, que a trama era ótima, o livro era bem escrito, e não, por que não, às vezes não deu tão certo? Os personagens. O personagem não agradava aquele público-alvo. Aí a pessoa escreveu o livro,
escrever um romance, mas os personagens simplesmente não casavam com aquele público-alvo. Não é aquilo que eles estavam esperando, que eles estavam... É aquele negócio que vai deixar a pessoa, meu Deus, eu comprei o livro 1, se o livro 2 não sair, eu vou infartar agora, sabe? Esse tipo de coisa. Você tem que lembrar que é muito levado pelo personagem. Eu, por exemplo, sou uma leitora extremamente ligada a personagem. E alguns dos meus autores preferidos, eu continuo lendo e enlouquecida por eles por causa da criação magnífica de personagens. Já que eu tô falando isso, eu vou falar da minha primeira autora sinistra em criação de personagens. É essa aqui, a Jay Award, que aqui ela é... Peraí, que eu não sei usar isso aqui. Ah, apareceu. A Jay Award. Ela é a escritora que escreve Irmandade da Daga Negra. E aqui, esse livro aqui no Brasil, ele é o 3, que é o meu livro preferido. Quem já leu essa série sabe que o melhor livro da série, não quero saber, só minha opinião importa. O melhor livro da série é O Amante Desperto. E essa autora aqui, eu tenho todas as versões, porque eu sou fã fanática mesmo, gente. Ela tem uma criação de personagens, assim, sensacional. E quem acompanha a série desde o começo sabe que ela já teve seus altos e baixos. Mas porque eu já ia conversando com muitas leitoras, o que mantém a gente presa naquela série e curiosa e continuando lendo depois de 15, 16, 19 livros da série? Os personagens. Os personagens são, assim, sensacionais. A criação deles são complexos, eles têm base. Tem uma coisa que é muito legal de você manter como autora: fidelidade ao seu personagem. Se você criou um personagem, você sabe, uma coisa que eu acho muito legal de você fazer é você pensar o que é que o meu personagem faria, o que é típico dele e o que ele jamais faria, o que é atípico dele. Porque aí você vai conseguir brincar dentro disso. Por exemplo, o seu personagem, isso acontece muito, né, gente? Acontece muito. O personagem, sei lá, o libertino. Aí ele nunca faz tal coisa com as mulheres da vida dele. Tipo, sei lá, se apaixonar e ficar todo lá, né, carinhoso. Ele é meio ogro. Aí ele conhece a mocinha e começa a se comportar de forma atípica. Aí você vai conseguir, se você fez a base do seu personagem muito bem, tipo, o que é a personalidade dele, o que ele jamais faria, qual é a moral dele, por exemplo, você vai conseguir brincar dentro disso, tipo assim, aquilo é atípico dele porque ele nunca se apaixonou. É diferente de uma coisa que vai ser atípica dele porque aquilo simplesmente não é a personalidade dele, não é uma coisa que ele acredita. Então, um jeito muito bom de você criar um personagem e manter ele fiel do início ao fim é você saber, por exemplo, essas diferenças dentro do caráter dele, dentro das ideias dele, dentro de coisas que ele acredita, que aí você consegue brincar dentro do que mudaria completamente isso, o que seria um ponto de quebra para ele fazer um comportamento que ele nunca teria. Então, é bom pensar nisso. Outra coisa é que criem personagens secundários bons. Sério, às vezes, eu sei que acontece, né? Porque, principalmente quando a gente está começando a escrever, você tá tão, assim, viciada naquela história, aquela trama tá tão boa, você tá tão apaixonada pelos personagens principais, que você começa a escrever, assim, quero, e aí no meio você percebe, oxe, tem que ter uma pessoa que fala isso pra ele. Tá faltando um pai aqui, tá faltando um colega aqui, um amigo aqui, hein? Aí você se dá conta disso, você já tá no meio da história. Não é que seja errado. Foi como eu falei lá no começo, não tem regra nisso. Cada um tem seu processo, cada um vai funcionar do seu jeito. Mas algumas coisas a gente pode compartilhar para ajudar um ao outro, quem sabe dar ideias novas para você. Uma coisa boa seria você começar a pensar nos seus personagens secundários antes de você chegar lá no capítulo 5 e perceber que, poxa, tá faltando um pai aqui, hein? Tá faltando um irmão, uma melhor amiga. E o vilão, cadê? Sabe? Então, seria legal você... Porque às vezes os personagens secundários, você já deve ter visto muito isso acontecer, eles roubam o livro. E quando você tem um personagem secundário que rouba o livro, não é que é ruim, gente, não é uma coisa ruim. Principalmente se você está escrevendo uma série. Aconteceu comigo no Acordo de Cavalheiros. Eu criei a Cecília, mesmo quem não leu vai entender. Eu criei a Cecília e ela era a prima da personagem principal, que é a Dorothy. E ela era para ser só a prima mais nova dela, que ia fazer umas maluquices de vez em quando. Só que ela se tornou uma personagem que eu percebi, gente, ela é engraçada. Ela tem... O pessoal vai conseguir criar uma empatia por ela, porque todo mundo já foi jovem e já fez besteira. Então, mesmo que ela seja uma garota lá de 1818, a gente, principalmente meu público, vai ler e vai falar, caraca lá,
Eu fazia isso pensava isso quando eu tinha 18 anos, sabe? Então, então ela virou um personagem que eu não pretendia escrever um livro para ela. Ela ia morrer, coitada, depois que acabasse o livro da Dorothy, e ia morrer para lá. Só que o pessoal gostou tanto dela, falou tanto dela, que agora eu sei até com quem ela fica. Eu sei com quem ela vai casar, eu sei o que vai acontecer, e ela já entrou no crossover de uma outra série. Então, é uma coisa que vocês realmente deviam pensar. E criar personagens secundários que podem roubar o seu livro. Tipo, não fica com medo de o personagem secundário se tornar mais importante que o primário. Inclusive, eu já vi isso acontecer em livro. E as pessoas continuaram amando o primeiro livro, mas desesperadas para ler o segundo livro do personagem secundário que roubou o livro. Então, crie personagens secundários como uma boa base. Eu recebi uma pergunta aqui. A pergunta é enorme, eu não sei como é que aumenta essa caixinha aqui. Espera aí que eu vou fechar isso aqui. Consultas. Aqui, peraí. Achei aqui. A Alessandra pergunta. Lucy, conheci você na Bienal da RJ do ano passado. O primeiro que li foi A Cor de Cavaleiros. Depois devorei os Preston e o spin-off das Margaridas. Agora estou lendo Apertando o Barão. Sei que já tem mais um livro dos Preston, mas dessa série terão outros? Se tiver, quero todos. A série que você está querendo dizer Perdição no Barão? Perdição no Barão não é série. A Perdição do Barão é stand-alone total, não vai ter outro. Era só o Patrick contando a paixão enlouquecida dele pela Hannah. Então, não vai ter outro. A Perdição do Barão realmente é um livro que eu escrevi para ser só ele, é um livro único. Inclusive, a Perdição do Barão, para quem não sabe, é contado em primeira pessoa. A Perdição do Barão é esse aqui, peraí. A Perdição do Barão é esse aqui, que eu acho que é sobre esse que ela está perguntando. Eu acho que é sobre isso que ela está perguntando, a Perdição do Barão. Que ela falou dos Preston, falou da Cor de Cavaleiros. E esse aqui, ele foi criado, foi escrito, foi pensado desde o início para ser um... Tem alguns livros que você escreve assim, vai ser um standalone. Aí você chega lá no meio e você pensa, poxa, não, vou fazer mais um, hein? Esse aqui não. Esse aqui eu criei ele para ser só ele, porque ele é todo narrado pelo Barão. Ele foi um livro que custou muito para mim escrever, tipo, ele sugou muito emocionalmente, psicologicamente. Ele é um livro muito intenso, é muito pessoal. Até hoje, algumas partes do livro eu leio e eu penso, caraca, como que eu consegui desnudar assim? E não vai ter outro. Mas A Cor de Cavaleiros vai ter outro, inclusive o primeiro vai ter dois, vai ter um prequel que deve sair só em e-book e vai ter o livro principal, que é o livro do Duque. E o livro do Duque se chama Um Enlace entre Inimigos, e o prequel, por enquanto, se chama A Desilusão do Espião, que aí nesse prequel, gente, vai ser tão legal, acho que eu vou falar disso depois. Peraí que tem outra pergunta aqui. Eu tava falando do quê, gente? Tá falando de personagem? Eu acho que eu já terminei de falar de personagens. Que eu nem sei quanto tempo que eu tô falando, ainda tem isso. Elimar pergunta: ai, Elimar, você tá aí me assistindo? Não creio. É possível criar um personagem à frente do seu tempo, respeitando o período histórico, onde os personagens são limitados pelo costume do seu tempo? Menina, eu criei! Cadê eles? Aqui, peraí. Eu fiz isso aqui! Ah! Nesse livro aqui, eu falo de... Inclusive, eu ia citar ele na hora que eu fosse falar de tramas. Nesse livro aqui, eu falo de um monte de coisa. E uma das coisas que eu falo é da liberdade feminina. E o que eu usei nesse livro? Em vez de fazer só uma mocinha totalmente à frente do seu tempo, eu pesquisei bastante sobre isso, pensei, e eu criei um personagem masculino à frente do seu tempo, que foi criado por uma mulher que vivia aquém da sociedade. Por exemplo, a sociedade, principalmente inglesa, de 1818, daquela época, é uma sociedade extremamente conservadora, a mulher não podia fazer nada, né? Respirar, você já estava pagando. E aí, então, ele foi criado pela tia dele, que era uma mulher mais livre, que tinha amante, que se apaixonava, então ela vivia aquém da sociedade. Criado por ela com ideias liberais. É claro que eu tentei manter essas ideias liberais dele de acordo com o período em que ele vivia. E mesmo assim, muita gente que eu converso, que lê o livro, acha que fez total sentido ele acreditar naquilo, por causa de como ele foi criado, das coisas que ele acreditava, as mulheres que ele se relacionava, porque o Tristan, esse personagem aqui, por exemplo, ele se relacionava desde prostitutas, relacionar assim, de conhecer e conversar e falar, que andavam lá pelo Coffeeville e com damas da alta sociedade, que ele acaba se envolvendo. Inclusive, ele nunca tinha namorado uma dama da alta sociedade, ele conhece uma aqui. E a Dorothy, ela, apesar de ser
à frente do seu tempo, ela é presa pela sociedade que ela vive, porque ela decidiu que ela não quer casar, ela quer viver a vida dela do jeito que ela quer. Só que, ao mesmo tempo, ela é extremamente limitada por não poder fazer coisas que aquela sociedade não permitia. Então, ela começa a ver além daquela barreira quando ela conhece ele, quando ele diz para ela frases assim bastante simples pra gente hoje em dia, que é tipo, o seu corpo é seu, você vai decidir para quem que você vai, com quem que você vai compartilhar ele. E ela, apesar de ela ter decidido que ela queria ficar sozinha, ela não tinha essa visão de que os desejos dela eram dela, a vida dela pertencia, na verdade, a ela completamente. Então, dá para você conseguir casar ideias liberais e atuais com o período que você está escrevendo, porque esse livro, quando ele lançou, eu estava fazendo um contraponto diretamente de 200 anos de diferença de história, de 1818 com 2018. Então eu queria fazer esse contraponto direto para mostrar que não existia tanta diferença no jeito que as mulheres viviam naquela época com algumas ideias que as pessoas tentam colocar na nossa vida hoje. Até hoje tem pessoas tentando dar ideias conservadoras e limitantes para nós mulheres em pleno 2020. Então, quando você para olhar o que a Doris passava em 1818, o que diziam dela, o que ela pensava, e você olha às vezes umas pessoas querendo te limitar em 2018, no caso do contraponto, agora 2020 já, você pensa, caraca, gente, passou 200 anos de história, ainda estão querendo que mulher faça isso, sabe? Então, dá sim. Você dá uma boa pesquisada. É bom você saber as regras da sociedade, as regras culturais do tempo que você está escrevendo, para você conseguir fazer um contraponto com as pessoas o que as pessoas pensam hoje e o que as pessoas pensavam e como elas eram criadas naquela época. A Alessandra falou, desculpa ser dos Preston. Então, Alessandra, dos Preston, sim. O próximo livro se chama Herdeira Rebelde, é o livro da Lídia, e ele aparentemente tinha que sair esse ano, mas a quarentena entrou no meio, as coisas entraram no meio, eu não sei quando é que ele sai para pré-venda, mas eu já estou escrevendo, ele está aí indo, está bem, está saudável. E ele, inclusive, é um livro que tem roteiro, ele tem um roteirinho para eu escrever, e eu estou seguindo o roteiro, estou feliz, e vai ter A Herdeira Rebelde, o livro da Lídia e da Cecília. Então, o livro da Lídia, ele deve sair para pré-venda em algum momento aí, próximo, final do ano, começou ano que vem, porque agora eu estou lançando agora, e depois disso, provavelmente eu tenho que lançar o livro do Duque. E o livro da Cecília, eu não sei como é que sai, gente, porque eu não escrevi o livro da Cecília ainda. A Cecília, ela não, como eu falei, a Cecília não ia ter livro nenhum. E a Cecília ia morrer pós-livro. Mas aí vocês gostaram tanto dela que eu resolvi colocar a Cecília no meu universo de época. Que talvez quem não leu ainda muitos dos meus livros não saibam. Eu tenho um universo de época. Nesse meu universo de época, porque às vezes as pessoas falam, por que você não escreve em tal lugar tal? Você não escreve no ano tal? Eu falo, gente, eu estou ocupada criando meu universo de época. No meu universo de época, não importa se são editoras diferentes, não importa se eu não tenho nenhum romance de época autopublicado mais, mas mesmo que eu tivesse, não importa se são editoras diferentes, todos os meus romances de época são parte do mesmo universo. Então, mesmo que os personagens não apareçam juntos naquele livro, todo mundo está dentro da mesma Londres, sabe? Por exemplo, o que eu estou escrevendo agora é sobre Londres e a Inglaterra inteira, na verdade. Mas vamos supor ali na temporada. Mesmo que os personagens não apareçam juntos, por exemplo, o Duque sabe que o Marquês existe, entendeu? Eu tenho esse tipo de universo de época. A Dorothy, por exemplo, ela é amiga da esposa do Marquês, mesmo que sejam editoras diferentes. Então, você vai ler meus romances de época, toda hora você vai ver alguém citado, ou você vai saber de alguém de um livro que é, sei lá, 5 anos depois, 5 anos antes. Então, você vai estar sempre conectado dentro do meu universo de época. E eu queria fazer isso desde que eu comecei a escrever. Lá, quando eu estava com meus 20 aninhos, eu falei, gente, eu vou ser uma escritora real, oficial, vou, inclusive, pagar as contas aí na minha vida com esse negócio de ser escritora. Eu falei, eu vou fazer um universo de época. Eu cismei com isso e eu fiz o meu universo de época e estou trabalhando nele. E Olivia pergunta, Lucy, eu não sei se tem alguma coisa antes disso.
Lúcia, o que podemos esperar do livro do Duque? Vai ter aparecendo Tristan? Tô ansiosa. Peraí, não sei se vocês escutaram. Olivia pergunta. Lúcia, o que podemos esperar do livro do Duque? Vai ter aparecendo Tristan? Tô ansiosa. Gente, não me bota pra falar do livro do Duque, eu vou ficar aqui até amanhã. Eu só tenho 1 horinha. Quanto tempo que eu ainda tenho aí? Peraí, juro que eu vou falar rápido. O livro do Duque... Peraí, peraí que eu tô animada. O livro do Duque, ele tá dividido em 2. Porque eu escrevi o livro principal, aí eu pensei, gente, isso não tá certo, tá faltando coisa aqui, isso não tá direito. Aí eu fui escrevi outro livro, só que bem mais curto, né, claro, porque o livro do Duque é um livro assim, como é que eu posso dizer? É um livro que ele é um pouco mais, ele vai ser um pouquinho maior que isso aqui, tá? Vocês me aguentem, por favor, o livro do Duque vai ter, assim, umas 100 páginas a mais do que isso aqui, mas eu juro que é dinâmico. Vocês vão ler assim, o que tá acontecendo aqui? Vocês não vão perceber que tem umas 100 páginas a mais do que esse aqui. Eu jurandinho. Mas aí o livro do Duque está dividido em 2. Por quê? O 1.5, que é o livro que vem... Porque é assim, peraí, deixa eu começar do começo. Esse livro aqui, ele se passa depois do livro do Duque. A série foi lançada ao contrário. Por que ela foi lançada ao contrário? Porque foi esse livro aqui que eu apresentei primeiro para a editora. E quando eu apresentei esse livro aqui, como eu falei, A Corte de Cavaleiros, ele desceu na minha vida ao estilo de Howard. Ele me possuiu. Eu escrevi à mão, assim, caneta roxa, desesperadamente, escrevi o livro. E Elimar, inclusive, que estava me assistindo aí, eu conversava com ela, eu falava, Elimar, eu tô desesperada, eu tô com um livro na minha cabeça, pelo amor de Deus, esse livro, eu não sei o que eu vou fazer com esse livro. Aí depois que eu resolvi, eu vou vender esse livro, eu vou vender os direitos desse livro, eu não quero saber, eu vou vender pra alguém, me ajuda que eu vou vender o direito desses livros, eu vendi. Aí, era esse livro aqui que me deixou enlouquecida. E aí, o que aconteceu? Eu terminei ele antes de terminar o livro do Duque. E ele saiu primeiro. Então, a série, ao mesmo tempo que ela saiu ao contrário, isso não vai fazer muita diferença, prometo. Esse livro aqui acontece depois do livro do Duque, e o livro do Duque acontece em 1815, mas o que eu conto? No livro A Desilusão do Espião, a gente conhece o Duque mais novo, e a gente conhece o Tristan quando o Tristan entra na vida de espião, quando ele começa a ser treinado pelo Duque, porque o Duque tem um amigo, o melhor amigo dele, e o Duque começa com esse, o Duque não, o Tristan começa com esse amigo, e depois ele vai ser treinado pelo Duque. O Duque treinou o Tristan em muitas coisas, sabe? E a gente conhece, quando a gente tá vendo a história do Duque, da primeira noiva dele, porque a primeira noiva dele também era uma informante, mas eu não posso dar muito spoiler, porque quando a gente conhece o Duque no livro A Desilusão do Espião, ele ainda tá trabalhando infiltrado. E quando a gente conhece o Duque já no livro do Tristan, ele já não é mais infiltrado, ele já é o receptor, que é o cargo mais alto que toma conta de vários espiões. Então, quando a gente conhece o Duque na Desilusão do Espião, ele ainda está trabalhando infiltrado, conheceu a primeira noiva dele, que vocês sabem que tem uma tragédia envolvida aí, mas eu não vou dar esse spoiler. E aí, a gente acompanha ele tentando desbaratar um atentado que ia ter em meio assim a guerra que já estava acontecendo lá na Inglaterra para matar o primeiro-ministro, para invadir a Inglaterra, e ele está desbaratando isso com a ajuda dela, mas depois tem uma reviravolta. E no meio dessa reviravolta aparece o Tristan, ainda assim, eu acho que quando ele aparece, ele está com 20 anos, porque quando ele aparece no livro dele, ele já está com 29. Eu acho que quando o Tristan aparece na Desilusão do espião, ele está com 20, ainda já está envolvido nisso, já é um espiãozinho, mas ele é um espiãozinho em treinamento, né? Não é aquele assassino profissional, quase super-homem no livro dele, sabe? E acho que vocês vão adorar ver isso, e a conexão dele com o Duque, de por que os dois se dão tão bem, é muito legal. E o livro do Duque é com a personagem que eu falei, que ela é a mocinha. E, cara, uma coisa que eu trabalhei nesse livro do Duque, muito legal, que eu ainda não tinha trabalhado em livro nenhum, era a fama na regência. Como que se construía uma personalidade extremamente famosa na regência. Aí eu trabalhei isso com a mocinha do Duque. Ela era extremamente famosa. Pensa, tipo assim, uma pessoa mega famosa hoje e super... que a mídia vive atrás dela, e você pensa a versão disso lá em 1815, como é que era para a mídia ficar atrás, para as pessoas que na época não tinha internet, né, gente? Tinha internet, tinha jornal não tinha nada colorido, não tinha foto, tinha ilustração, e aí as pessoas paravam na frente de bailes para ver a senhorita Bradford, no caso, né, a Lady Isabelle, porque elas viam a ilustração dela no jornal. É uma coisa muito maneira. Eu acho que vocês vão gostar muito de ver como é que era a fama em 1815.
Mas, enfim, a personagem, ela é uma ladra. Ela não é só uma ladra, ela é uma cafajestezinha, assim, ela não vale nada. Mas como o Duque, gente, o Duque é um personagem extremamente complexo. O Duque, ele não é bom. Ele não vale nada. Porque, gente, você imagina, o cara que é o receptor dos espiões, não tem como ele ser um cara bom, assim, sabe? Um anjo de candura. E pra uma personagem ficar à altura dele, eu tinha que criar uma personagem sinistra, uma personagem cheia de nuances, uma personagem que ao mesmo tempo que ela é boa, ela tem uns segredos, ela rouba coisa, ela é uma lada sinistra, e ela engana até ele, sabe? É um casal, assim, diferente. Eu nunca criei um casal, assim, fora da lei, totalmente errado, que nem eu criei eles. Eu acho que vocês vão gostar muito. E também não é uma coisa que você vê muito no romance de época. Eu acho que a proposta dessa série, do A Cor de Cavalheiros, é ter umas coisas que você não costuma ver em romances de época à torta e à direita. Eu tenho uma pergunta aqui. Débora pergunta: você faz algum tipo de árvore genealógica para não se perder nos personagens? Por exemplo, no Isoard. Tem algumas histórias entrelaçadas. Então, eu faço no Aeon, que eu citei no começo da live, eu citei um aplicativo que se chama Aeon, Aeon, e ele meio que você vai colocando os dados lá e ele faz tudo para você. Aí eu tenho a série Ward lá, foi o aplicativo que eu usei para escrever a Perdição no Barão, para me ajudar nisso, como eu falei, eu sou péssima em matemática. E aí eu coloco os dados de todos os personagens lá e vou fazendo uma linha cronológica. E vou fazendo arcos, tipo assim, o arco do Sean Ward, vocês conhecem o Sean, o arco do Jared Ward, que eu acho que agora alguns de vocês também conhecem, o arco do Derek Ward. Eu vou fazendo arcos e eu coloco todos os personagens. E conforme eu vou andando na história, quando eu clico, o Aeon já me diz que todo mundo está envolvido naquela história, naquele arco. O Aeon já me diz qual a idade deles, onde que eles estão, de onde que eles vieram, e, por exemplo, se eles são primos nos Ward, acontece muito de todo mundo ser primo, né? Aí ele me ajuda muito nisso. E quando eu tô criando a história, eu faço meio que ali na mão, assim, sei lá, Sean, primo de Jared, primo fulano, primo ciclano, sobrinho de fulana, para eu não me perder, mais ou menos assim que eu faço. Cartas do Passado, por exemplo, tem uma árvore genealógica enorme, que vocês vão descobrir depois, que eu não posso dar spoiler para quem não leu ainda, mas para quem já leu sabe onde é que está a árvore genealógica e qual a importância enorme dela. Deixa eu ver aqui. Bárbara pergunta: Lucy, autora talentosa e pessoa incrível, sou sua fã. Ai, gente, não vou nem dormir. Peraí, deixa eu beber um negócio aqui que minha garganta tá seca. Assim eu vou ficar me achando por 30 minutos. Gente, 30 minutos é muita coisa pra pessoa se achar. Uma das minhas cenas favoritas de Um Acordo de Cavalheiros é quando Dot inventa que Henrietta é uma amiga para manter contato com o Tristan através de bilhetes. De onde você tirou isso? Bom, esse negócio do bilhete com os nomes trocados começou porque ninguém podia descobrir, né, gente, aquela limitação daquela época. Hoje em dia a gente pode falar assim: aqui minha lista de contatinhos, olha só quantos contatinhos, fulano, 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 fulano. Naquela época podia ter um negócio desse. E ninguém podia saber que a Dorothy estava falando com o Tristan de forma nenhuma, nem sinal de fumaça, porque ele tinha uma reputação horrorosa e ela era uma dama, né, de alta estirpe. Então, na verdade, quem começa a inventar esse negócio de trocar nome é ele, quando ele diz que acho que é Lady Homewood, o nome daquela velhinha insuportável. Inclusive, a Lady Homewood aparece no livro do Duque, tá? Ela é insuportável, e aí quando ele começa a dizer e fingir que os bilhetes que ele envia para Dot são da Lady Homewood. Então ninguém na casa dela imagina que, em vez de ser aquela senhorinha insuportável, conservadora e chata que está enviando bilhetes para ela, na verdade é o amante dela. Imagina isso. E quando a Dot inventa que a Henrietta é uma amiga. E aí depois a Henrietta Cavendish vira o nome. Porque Henrietta Cavendish, por quê? Essa rua realmente existe, tá, gente? Tem lá em Londres uma esquina
que se chama Cavendish com Henrietta. E aí, essa casa que eles se encontravam ficava nessa esquina da Henrietta Cavendish. E a Henrietta é uma pessoa que existiu, entendi. Inclusive, a família Cavendish existiu, tudo isso existiu, tá? Se você for lá em Londres, inclusive tem uma leitora minha, que é a Tainara, eu acho que é a Tainara, ela foi em Londres e tirou uma foto embaixo da plaquinha da rua, da Cavendish com a Henrietta, na esquina da casa real, onde o Tristan e a Dot, não é mais a mesma casa, né, gente? Mas a casa real onde o Tristan e a Dot se encontravam. Ela foi lá, e aí eles botaram o nome da casa de Henrietta Cavendish, e aí a Henrietta virou um personagem fictício da história, que eles inventaram que o Tristan ia casar com ela, o Tristan ia casar com ela, a Dot era amiga dela, pra ninguém descobrir de forma alguma que os dois tinham um caso. E também ela serviu como código, né? Tipo, vai visitar a Henrietta Cavendish. Vai visitar a Henrietta Cavendish, é que eles iam se encontrar. E, enfim, não tem mais pergunta, então antes que termine meu tempo, que eu não sei quanto tempo eu estou falando aqui, eu vou falar de trama. Eu gosto de tramas complicadas, talvez vocês já tenham percebido isso. E pode parecer surpresa para alguns de vocês, mas eu leio mais livro de suspense e thriller do que romance propriamente, é real. Eu leio muito suspense, eu leio muito thriller, e eu sou viciada em ler fantasia. Quem me segue sabe quanto que eu fiquei enlouquecida por causa daquela série The Witcher, porque eu sou muito fã da série de livros, mas muito fã, assim, fã de já ter relido sei lá quantas vezes. E, enfim, isso vai um pouco para os meus livros. É muito difícil, assim, você vê um livro meu que vai ser só romance. Eu sempre gosto de ter uma coisa assim rolando por trás. Por exemplo, a Cor de Cavalheiros, que vocês já me fizeram falar. Na Cor de Cavalheiros, eu trabalhei aquele negócio da arte, trabalhei contrabando, trabalhei clube masculino e trabalhei espionagem, que eles são espiões, e ainda trabalhei a questão social da liberdade feminina. Então, era uma coisa que, mesmo que levemente, sempre ficava ali por trás da história. E por isso que eu falo para as outras escritoras, por mais que você vá escrever um livro assim, que vai ser um livro curtinho, um livro bem com uma trama simples, aquele livro que a gente gosta de ler para dar uma desestressada, assim, que você senta 2 horinhas sem ler, mesmo que seja um livrinho assim mais simples, é bem legal você sempre tentar enriquecer sua trama. Há uns dias atrás, eu fiz um vídeo sobre arte, inclusive vocês encontram lá no meu Instagram, Arte no Romance de Época. Aí, vamos supor que você está fazendo um livro, assim, super de boa, de leve, que é só um romance, que você quer contar o desenvolvimento do romance, mas aí, pensa, o que você vai dizer que o mocinho está fazendo enquanto ele não está tentando conquistar a mocinha? Um exemplo que você pode usar é a arte. Você pode dizer que ele está indo a leilões para comprar, sei lá o que ele está atrás. Você pode dizer que ele está procurando o quadro do pai dele, porque naquela época tinha negócio de troca de quadro. Você pode dizer que ele acabou comprando um quadro de um contrabandista e agora o contrabandista está atrás dele. Você pode dar assim, pequenos detalhes bem de leve, que nem precisam ser tão assim, descritos na sua trama, mas que eles vão enriquecer sua trama, eles vão dar uma base, eles vão, sabe, dar volume para sua trama, e detalhes que parecem que são simples, mas que na verdade são bem complexos, mas quando o leitor lê, ele fica tipo assim, ah, que legal, ele quer um quadro, mas e conforme ele vai vendo várias vezes aquela informação do quadro, aquilo vai ficando na mente dele como um item da sua trama que enriqueceu a sua história. Sirleide pergunta: qual o processo para publicar um romance? Minha filha possui um livro pronto para publicar. Cara, existem muitos processos. Eu sempre disse, isso depende do objetivo do autor. Por exemplo, o meu objetivo desde o começo, porque eu queria ter muitos leitores, e eu queria chegar a vários tipos de leitores no meu público-alvo, porque andando no meio desse público-alvo, eu sempre percebi que tinha muitos tipos de leitores. Tinha aquelas que só liam no celular, tinha aquelas que só liam um livro, tinha aquelas que só iam em sebo, tinham todo tipo de leitores. Eu queria conseguir chegar nessas leitores. E uma coisa que eu sabia que eu sempre quis fazer, eu sempre quis ficar naquela... Quando eu comecei a publicar, já tinha esse negócio da autopublicação. Então, eu não sei, antes disso, a pessoa meio que só tinha uma opção. Eu queria ficar numa ponte. Eu queria entrar na publicação tradicional, que é atrair editoras, e eu queria ter a liberdade da autopublicação. Então, esse era o meu objetivo, ficar numa ponte. Já eu conheço outras autoras que elas querem ser sempre... tá no hype da Amazon.
E isso é ótimo, isso é o objetivo dela. Por isso que eu falo que você não tem certo, não tem errado, e não tem esse negócio de você ficar criticando um ao outro, porque cada um tem um objetivo, cada um quer seguir, às vezes para você é um hobby, no caso quando você quer seguir carreira de autor. Cada um tem um objetivo, cada um quer uma coisa. Eu queria isso, eu queria entrar na publicação tradicional e também ficar ter a liberdade de ficar na autopublicação quanto eu quisesse. Tem autoras, várias que eu conheço, que só querem ficar na Amazon e querem que os livros dela bombem na Amazon, esteja sempre lá e querem ser reconhecidas por isso. E elas estão certas, porque esse é o objetivo dela. Já tem outros autores que eles escrevem um livro e eles procuram, por exemplo, uma agência, porque o único objetivo deles é entrar numa editora, seja ela qual for, e aí essa editora vai cuidar de todo o processo para eles, vai transformar em e-book, vai botar em livraria, e eles, na verdade, não estão muito ligados nesse negócio de autopublicar e de qual a colocação dele na Amazon. Enfim, depende muito do que a sua filha quer. Se ela está começando, o que eu sugiro? Construir uma audiência, porque não adianta muito você ter um livro, por mais sensacional que ele seja, por mais talento que você tenha, botar ele numa editora, seja você uma editora por demanda que você paga, seja uma editora por aprovação, que alguém te aprova para publicar, e ninguém comprar o seu livro, porque por mais que escrever seja lindo, seja maravilhoso, as pessoas não, é um produto, as pessoas têm que comprar o seu livro. E quando você entra numa editora, alguém tem que pagar aquele processo que aconteceu ali para o livro ser publicado. Então, seria muito interessante, se ela tem o livro pronto, ela começar a trabalhar a audiência dela. Mesmo que ela não queira que seja esse livro primeiro que ela publique, ela pode começar a publicar histórias de outra forma. Hoje em dia, a gente tem plataformas muito legais. A gente tem a Amazon, a gente tem o Wattpad, a gente tem a Play Store, a gente tem o iTunes, a gente tem vários outros sites, a gente tem grupos de Facebook, de literatura, que você pode postar e começar a criar uma audiência. Você tem que encontrar leitores, porque principalmente hoje em dia, você tem que ser ativo. Não vão ser os leitores que vão cair em cima de você. Você tem que ser ativo, você tem que criar uma ponte com os leitores e encontrar uma audiência para você conseguir que mais pessoas vão lendo seu livro. Porque uma coisa sagrada da publicação é a indicação. Um leitor vai indicando para o outro, um vê uma resenha legal, um vê que seu livro está bem colocado em algum lugar, alguém falou do seu livro e as pessoas vão passando uma para outra. Para você ter essa coisa maravilhosa da indicação e de um passando para o outro, um blog para o outro, uma leitura para outra, você tem que conseguir criar a mínima audiência possível. Então, vai lá, procura a sua audiência, estuda quem é o seu público-alvo, porque você tem um público ali, você tem que achar o seu nicho, sabe? Você não vai procurar o seu nicho. Se você escreve romance, e é romance de época, por exemplo, você não vai procurar o seu nicho no público do livro de fantasia, sabe? Então, procure seu público-alvo, vai lá, entra no meio desse público, começa a publicar o seu livro, constrói uma audiência, e aí você vai deslanchar, e eu espero que seja o maior sucesso. Enfim, além de autopublicar, você pode procurar também uma agência, um agente para te ajudar nesse processo todo. Tem agentes aí muito bons que podem te ajudar nesse processo de como que você vai construir sua carreira, de achar sua audiência, de se você quiser entrar numa editora, mesmo que se você não quiser, ele pode te ajudar no seu processo para criar uma audiência para autopublicação. Você pode também fazer sozinha. Elimar pergunta: quando teremos novidades suas na Bertrand? Eu não sei. Porque, por causa da quarentena, a minha agenda de publicação mudou. Então, eu tenho que conversar com a minha editora, porque eu tinha um plano de publicação que eu não sei se eu vou poder manter agora por causa da quarentena. Meu plano de publicação, ele tinha a ver com o e-book, que é o prequel que eu citei, sair e o livro físico já entrar em pré-venda, mais ou menos junto com ele. E devido à pandemia, eu não sei, eu inclusive até não creio que isso poderá ser feito. Então, eu estou realmente estudando a possibilidade de lançar o e-book antes, e aí deixar um tempo de promoção do e-book e depois lançar o livro principal do Duque. Eu estou estudando ainda, eu vou falar com a minha editora, eu vou conversar com ela para ver o que a gente resolve que pode ser o melhor. Espero em breve ter novidades, quem sabe ainda esse ano.
Júlia pergunta, Lúcia, quando eu escrevo as minhas histórias, gosto de, antes de fazer ficha com todas as informações de cada um dos personagens, mais específica para os principais. E também um esboço do enredo e de cada um dos capítulos. Funciona bastante para mim, encontrei minha forma de escrita. Você também faz assim? Então, no começo da live, eu falei exatamente disso. Eu falei de como era o meu processo de escrita, e falei que cada livro eu faço de um jeito, mas que mesmo eu fazendo o roteiro ou fazendo à mão, porque depende de como tá meu humor e como tá a minha ideia, eu sempre tenho uma página de personagens e sempre tenho uma página de locais. E dependendo do que mais vai ter no livro, eu tenho uma outra página de outras páginas de informação. Aí depois que eu crio essas páginas de informação base, que é nome dos personagens, com quem eles são relacionados, onde é que eles são, sabe? Todos esses tipos de pequenas informações sobre os personagens e sobre os locais, eu faço um resumão da história que vem na minha cabeça, e depois que eu faço esse resumão da história, eu começo a fazer ou tópicos, ou enumeração, tipo, de acontecimentos, ou eu faço um roteiro bem específico que eu coloco lá tudo que vai acontecer no livro e eu sigo aquele roteiro para escrever. Então, tem livro que tem roteiro, tem livro que não tem roteiro, tem livro que tem a linha no Aeon que eu citei, que eu já coloco todos os dados lá. Tem livro que não tem a linha no Aeon, depende. Cada livro vai acontecer de um jeito, mas eu sempre começo a escrever já com uma página de personagens, uma página mais ou menos de locais, e, por exemplo, principalmente por romance de época, uma coisa que eu sempre faço é uma pré-pesquisa, porque por mais que você esteja acostumado a escrever naquele período, faz uma pré-pesquisa, porque às vezes você está acostumado a escrever naquele pequeno período, sei lá, todo 1800 a 1820, você sabe tudo, quase assim, a base para escrever ali. Mas aí você quer colocar um item na sua história que não cabe naquele período, porque já só começa a acontecer, sei lá, em 1840. Então, é muito importante você fazer uma pré-pesquisa, mesmo que não seja extensiva, manter leves pesquisas durante, e depois é importantíssimo você fazer uma pós-pesquisa e bater a sua pesquisa histórica inteira do livro. Eu estou falando isso especificamente para quem escreve romance de época, mas para quem também escreve todo outro tipo de livro, vale. É muito importante você, na edição do seu livro, uma das etapas tem que ser a pós-pesquisa. Lúcia pergunta, tem algum tema histórico ou da atualidade que você ainda não abordou em seus romances de época? Olha, tem um mar de temas e coisas que eu não abordei, porque, como eu falei, eu estou escrevendo sobre um período sobre um período assim que vai mais ou menos de 1800 a 1840, que é o meu universo, de época. E por mais que eles viajem, eles estão num país só. E agora, por exemplo, vai sair um livro meu que é medieval. E nesse livro eu tive a oportunidade de falar de coisas além. Por exemplo, falei da Guerra de 100 Anos, eu falei do período medieval, eu falei dos feudos, falei de suceranos, falei de guerra entre famílias, coisas que em 1820, mais ou menos ali o meio da época que eu escrevo, nunca ia acontecer. Então, e uma coisa muito legal que eu falei nos livros da série do Acordo de Cavalheiros, das guerras napoleônicas, do nascimento da espionagem, porque na época que eu estou escrevendo esse livro, é justamente quando eles criam oficialmente o gabinete de espiões da Inglaterra. Então, eu tenho essa oportunidade de falar de coisas diversas, mas a história é muito ampla, os temas são intermináveis, então tem tema para falar até não poder mais. Por isso que tem tantas autoras de romance escrevendo dos mais diversos temas possíveis que você vai encontrar nos romances. Aqui. Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta, porque eu não tenho como fixar uma coisa que eu não falei ainda, porque tem muita coisa que eu não falei. Então, tem diversos temas que eu não falei, e vários que eu espero tratar, porque é muito tema bom para falar. Fernanda pergunta, esse app não deixa você se perder nos apelidos dos Lords dos Preston? Porque eu me perco inteira naqueles apelidos. Bom, para mim deve ser um pouco mais fácil não me perder, porque eu criei os apelidos, né? Então é um pouco mais fácil não me perder, mas eu tenho uma lista, porque não são tantos personagens assim. Se você
for ver. Mas aí o que eu faço? Quando eu vou escrever os Preston, eu pego a lista, vejo se ela tá atualizadinha e colo ela na frente do meu computador. Aí eu vou escrevendo, aí tá lá, Lorde Pança. Aí eu olho rapidinho, eu sei que é o Didi. O Didi, no caso, eu não esqueço mais que ele é um dos personagens assim, mais icônicos da série, né? Mas aí, Lorde Bigodão, eu não lembro o nome dele de Lorde mesmo, só lembro o apelido. Aí eu tô lá escrevendo, peraí, agora eu vou falar o nome dele mesmo. Aí eu olho pra lista e tá lá o nome dele, e aí eu sigo. Que eu acho que o nome do Lorde Bigodão é Lorde Leighton. Eu acho que é Lorde Leighton, mas enfim. Eu pego a listinha, inclusive eu nem sei, eu não sei onde é que tá os livros. Na frente dos livros dos Preston, tanto no e-book quanto nos livros físicos, tem a lista. Então, se você estiver lendo e você se perder, tu volta lá no começo do livro e olha a lista. Todos os livros dos Preston que esse personagem aparece, tem a listinha lá na frente. Isabela pergunta: você gostaria de ter vivido em outra época? Olha, por mais que eu adore escrever sobre isso, que eu ache mó barato, um bando de coisa, eu não queria, não. Por quê? Porque se eu fosse viver em outra época, primeiro que eu sou uma pessoa que eu não poderia ter a minha personalidade hoje, porque eu sou aquele tipo de pessoa que é, assim, inteiramente independente. Eu sou extremamente dependente como pessoa, como mulher. Eu não aceito que as pessoas ditem o que eu vou fazer com a minha vida, com o meu corpo, com as minhas decisões. Então, como que eu ia viver em 1800 e alguma coisa? Eu ia ser, eu podia até viver, mas eu ia ser escandalosa, pária da sociedade, não ia ter marido para casar comigo, porque não tem pessoa na face da terra que ia me fazer casar com Lorde Cicrano bigodudo que eu não gosto, que eu não tenho atração. Então, eu acho que se eu tivesse a personalidade que eu tenho, eu não poderia viver em uma época passada. Eu gostaria de viver numa época futura. Eu tenho uma curiosidade absurda para saber, por exemplo, o que vai estar acontecendo daqui a 200 anos. Eu ia adorar viver na época futura. Agora, na época do passado, se eu fosse obrigada, eu queria ser, assim, uma lady muito rica e muito mimada. tipo a mocinha de Cartas do Passado, porque ela vai lá para feudo do conde, que é um sucerano, ou seja, o conde manda em tudo, e ele deixa ela fazer basicamente tudo. E mesmo ele deixando ela fazer absolutamente tudo, né? Porque ela viaja no tempo, mesmo ela deixando ela fazer tudo, ela ainda é presa a algumas limitações. Então, por mais que os vestidos sejam muito legais, que eu tenha curiosidade. Por exemplo, eu gostaria de, sei lá, passar uma semana. Passar a semaninha, aí eu aceitava, ia ser legal, ia ver as paradas, ia viver aquilo, aí depois eu voltava, ia ter uma vivência para escrever. Agora, viver eu não ia dar certo. Eu ia ter que ter uma, assim, uma transferência de personalidade. Lucy, não sei se você já falou sobre isso. Ana pergunta, desculpa. A pergunta anterior, não sei se eu falei o nome, mas foi Isabela. Olha, o nome da minha mocinha, Dudu, que é Isabel. É só trocar o A pelo E que fica o mesmo nome. Ah, eu tô adorando. Ana pergunta, Lucy, não sei se você já falou sobre isso, mas você tem alguma dica para os bloqueios de escrita que temos no decorrer da história? Tipo, temos a história de toda a cabeça e não conseguimos ligar uma parte na outra. Ficou confuso? Não, eu falei sobre isso sim, menina, mas vem comigo. Quando eu estava falando de processo de escrita, eu falei uma hora lá que eu faço cada livro é de um jeito. Uma das coisas que eu falei que eu faço é o roteiro. Então, por exemplo, se você tem seu livro, primeiro você faz sua página de informações, personagens, locais, tudo mais. E aí você faz o resumo da sua história, de acontecimentos. Vamos supor que você já começou a escrever essa história, já fez tudo isso, você deu uma travada. Uma dica que eu dou é você começar o seu roteiro. Abre uma página do Word diferente, bota lá roteiro, sei lá o nome que você quiser dar, e aí você começa capítulo 1. E aí você escreve assim em tópicos ou do jeito que você preferir o que acontece no capítulo 1. O que tem que acontecer no capítulo 1? E aí você segue capítulo por capítulo. Às vezes acontece comigo muitas vezes, quando eu ainda não escrevi aquele capítulo, de eu escrever assim, no capítulo 5 vai acontecer tal coisa. Só que aí chega no meio do capítulo 5, já aconteceu tanta coisa, que aí metade do capítulo 5 tem que ser transferido para ser o capítulo 6. Não tem problema, isso não importa. Você arruma isso no livro. Mas
Se você tá travado, se você tá meio perdido, se você não sabe pra onde é que você vai, começa um roteiro. E o roteiro, ele não precisa ser perfeito. Você tá assim, capítulo 1 a capítulo 5 acontece tais coisas. Eu não sei exatamente o que acontece no capítulo 6. Aí você pula, vai pro capítulo 7, começa a escrever tudo que você sabe que vai acontecer da história ali em diante. Mesmo que os capítulos não estejam certos, não importa. Depois você arruma isso. Aí, conforme você vai escrevendo seu roteiro, já aconteceu muito comigo. De você, eu não sabia exatamente como é que eu ia que conectava o capítulo 5 ao capítulo 7. Mas depois que eu escrevi tudo que aconteceu depois, eu pensei, já sei. Aí eu volto lá no capítulo 6 e escrevo o que vai acontecer ali naquela parte da história. Então, minha dica é, se você está travada, se você está meio parada, vai lá e faz o seu roteiro, trabalha no seu roteiro, pensa nele e aí você volta para sua história. Ou, uma coisa que acontece muito, eu não escrevo de forma linear, nem raramente eu escrevo de forma linear, na verdade. Tem poucos livros meus que foram escritos de forma linear. Por exemplo, o livro da Lídia, que vocês perguntaram. Eu já escrevi parte do livro que é no final do livro. E eu não sei como é que começa o livro. Eu não sei eu ainda não me decidi qual é a primeira cena do livro da Lídia, mas eu já escrevi, sei lá, metade do livro lá do meio do livro. O livro do Duque, por exemplo, eu escrevi, ele é um Frankenstein. Eu escrevi várias coisas que eram separadas. Porque conforme você vai, quando você cria uma história, quem cria história sabe disso, você tem um bando de visualizações. Às vezes você sabe o final da história, mas você ainda não sabe coisas que acontecem no meio. Escreve, não se preocupa com isso. Vai lá e escreve. Tem vários livros meus que eu consegui terminar muito mais rápido, porque eu me desprendi desse negócio de escrita linear. E um roteiro é importante por isso, porque se você cria um roteiro, você não se perde quando você não está escrevendo de forma linear, sabe? Capítulo 1, 2, 3, 4. Às vezes eu escrevo capítulo 1, eu tô escrevendo um livro que eu tô assim. Eu escrevi até o capítulo 20. Tem uma cena lá no capítulo 20, 22, que eu não tô com vontade de escrever ela agora, mas eu sei o que acontece depois. Aí o que eu fiz? Pulei pro capítulo 25, eu boto lá capítulo 00, quando eu não tenho certeza de qual vai ser o número do capítulo, e escrevo tudo. Eu escrevi o livro basicamente até o final. Aí agora eu vou voltar lá no capítulo 20 e vou escrever aquelas duas cenas que eu não estava com vontade de escrever, porque eu não tinha uma ideia muito boa. Faz isso, não se prende. O importante é escrever. Não, eu não escrevi o Acordo de Cavalheiros à mão, não. Eu escrevi o projeto dele à mão. O livro foi no computador enlouquecida. Mas o projetinho dele todo foi à mão em caneta roxa. Que não está por aqui a caneta roxa. Ah, aqui a caneta roxa aqui, ó. Foi com a canetinha dessa aqui, ó, que eu escrevi o projeto do Acordo de Cavalheiros. Uma caneta roxa dessa. Eu escrevi o projeto todo à mão. E aí e digitei o livro rapidamente no Word. Elimar é maravilhosa, Cartas do Passado é um romance maravilhoso. Quem tem amiga tem tudo, né, gente? Quem tem amiga tem tudo. A pessoa... Felizmente tem vários de vocês aqui, mas quem tem amiga é aquela pessoa que, tipo assim, não tem ninguém na live, mas tá tua amiga lá. Vai, garota! Vai, amada! Quem tem amiga tem tudo. Obrigada, Eli. Fabiana, eu adoro quando a Lucy fala o nome dos personagens dela. Quando leio, os nomes ficam todos diferentes na minha mente. Quando ela fala, sou obrigada a ler de novo e pensar no nome do personagem do jeitinho que ela fala. Menina, vocês sabem da tour do Chamuard, né? Lá eu tenho um grupo do WhatsApp. Depois, quem quiser entrar, procura lá no meu grupo do Facebook, me pede inbox que eu mando o link. Aí teve uma tour maravilhosa no meu grupo do WhatsApp, que todo mundo, assim, todo mundo não, várias pessoas falavam o nome dele, cada um de um jeito. Aí eu falei, gente, o nome dele é Sean Ward. Aí todo mundo, o quê? Ah, não, não, não. Eu me recuso. O quê? Aí eu tive que contar várias histórias e repetir o nome dele. A gente riu tanto nesse dia. A gente riu tanto. Inclusive, eu contei a história de uma leitora minha, que já é uma senhora chiquérrima. Adoro essa senhora. Quase toda Bienal eu encontro com ela, que ela vai lá autografar. Ela chega para mim, ela tem uma pronúncia assim sensacional. Porque tem lugares que pronunciam o Sean Ward de outro jeito. Tem lugares que é mais fechado, que é Sean, tem lugares que é mais aberto, né? Aí ela chega para mim assim na maior estirpe, muito bem vestida e fala: "E o meu Sean? E o meu Sean Ward? Quando é que eu vou rever o meu Sean Ward?" Aí eu fico, gente, que pronúncia maravilhosa.
Mas enfim, eu falo o nome sempre que vocês quiserem, eu falo o nome dos personagens, sem o menor problema, eu super entendo. Inclusive, gente, é uma tour assim bem difícil. Eu tento colocar nomes super simples assim para a pessoa não ficar, porque é o quê? Como é que faz isso aqui? Eu super tento, juro. Aí, Alessandra, eu amei toda a interação que acontece entre os personagens. O grupo de Devon é maravilhoso. Ai, gente, o grupo de Devon, eu adorei criar aqueles festinhas, gente. Eu adoro. Foi uma das pesquisas mais divertidas que eu fiz, de criar personagens jovens adultos, rebeldes, assim, do meio da regência, sabe? O que jovens adultos rebeldes faziam naquela época? É tão divertido. Karen, como é o nome do app que te ajuda a escrever? Você não mencionou no começo da live, mas eu não encontro. Ah, é Aeon. A-E-O-N. Aeon. Joga aí no Google que você vai achar o sitezinho do Aeon. Inclusive, quem participa do NaNoWriMo, que é aquele negócio que a gente tem que escrever, né, 50 mil palavras durante um mês, e também no Camp, você ganha 50% de desconto, aí ele sai bem mais barato. Teve uma vez que o Camp Nano te deu tipo 75% de desconto pro Whale. Aí foi quase de graça. E, Fernanda, o que eu mais gostei na Cor de Cavalheiros foi ele começar totalmente diferente dos outros romances de época. Fui totalmente surpreendida pelo primeiro capítulo. É maravilhoso, gente. A ideia era essa, né? A ideia, eu pensei, eu juro, eu falei, às vezes eu fico vendo o livro assim, o que eu vou fazer aqui para estragar tudo? Ou então, o que eu vou fazer aqui para dar um susto nas pessoas? Com a Cor de Cavalheiros, eu falei assim, o que eu vou fazer aqui para dar um ban nelas de que esses personagens, eles não vão ser o que elas esperam? Aí eu pensei, já sei. Ele se conhece assim, eu vou contar, menina, não vou poupar nada. E aí saiu a começo a Cor de Cavalheiros, que eu acho assim divertidíssimo. A minha editora também achou divertidíssima quando ela leu. E foi muito legal. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. É... E como eu falei, a série da Cor de Cavalheiros, ela é uma série assim, que ela é bem diferente dos Preston, o que é muito legal para mim, escrever duas séries completamente diferentes, inclusive em editoras diferentes. E A Cor de Cavalheiros, ela é uma série que você vai ver que ela é feita para ser diferente dos romances que você está acostumado a ler, sabe? Não é uma série que você vai pegar ali e falar, nossa, eu já vi isso em, sei lá, uns 20 livros, sabe? Eu sei disso como autora não, leitora, porque eu leio romance de época. E eu tenho vários preferidos e várias coisas que eu amo que acontecem. Gente, eu adoro um casamento de conveniência, gente. Deve ter uns, sei lá, uns 10 mil livros que tem casamento de conveniência, mas eu continuo amando casamento de conveniência. Mas na série da Cor de Cavaleiros, por exemplo, você nunca vai ver um casamento de conveniência. É esse tipo de coisa que eu acho legal, de poder criar duas séries completamente diferentes. Viviane, oi Lúcia, cheguei muito atrasada, mas posso saber dos meus eternos Ward? Quando será o lançamento próximo? Então, eu tava falando agora do Sean Ward, e o Jared é Jared Ward, tá, gente? O Derek é Derek Ward, que são os três. O Derek é o próximo, e eu já tô com o projeto dele todo pronto, e já escrevi umas cenas. Eu não tenho exatamente certeza de quando sai, porque, principalmente agora, então, que minhas datas de lançamento mudaram, eu fiquei mais sem certeza ainda de quando que meus livros vão sair, mas eu estou tentando, sim. Terminei e saiu. Então, assim que eu terminar de escrever o livro do Derek, eu vou trabalhar para lançar. Aí boa tarde capa, boa tarde, né, de tudo. Ele vai para edição, ele vai para revisão. E assim que eu terminar o livro do Derek, eu quero botar ele na rua. Eu não esqueci do Zuard, eu juro que eu não esqueci do Zuard. E eu vou continuar escrevendo a série, sim. Eu tô doida para escrever o livro do Derek e o livro da Tess, que inclusive é Tess, que é a irmã do Sean. E eu espero. E se vocês tiverem paciência comigo, inclusive eu voltei a escrever romance contemporâneo nessa quarentena. Fazia muito tempo que eu não escrevia romance contemporâneo, então eu tava bem enferrujada, tava me dando um pouco de insegurança para escrever os Ward, inclusive. Aí essa quarentena eu voltei a escrever romance contemporâneo. Eu acho que agora eu vou perder essa insegurança e vou terminar o livro do Ward. Porque quando você fica muito imersa num tipo de livro, às vezes você volta pro outro e você fica meio tipo, é o que aconteceu comigo, confesso, mas eu voltei a escrever romance contemporâneo, eu tô assim, gente, como foi que eu fiquei longe do romance contemporâneo tanto tempo? Isso é maravilhoso! Então eu vou terminar meus romances contemporâneos.
Estou ansiosa esperando a Lídia. Como você não se perde nos apelidos? Você é maravilhosa. Vai, Lúcia. Então, foi o que eu falei. Quando é você que cria os apelidos, fica mais fácil você lembrar, porque você criou aqueles apelidos por algum motivo. Mas, como eu falei, eu pego uma listinha quando eu estou escrevendo os livros do Preston e boto na frente, assim, de onde eu escrevo, do meu computador, que é ali atrás. Boto assim na frente dele e em cima, na verdade, né? Para eu conseguir ver. E vou escrevendo. Aí foi que eu dei exemplo do Lorde Bigodão. Eu esqueço qual é o nome dele, o título dele, porque todos eles têm título, né? Eu esqueço qual é o título dele, eu só sei que ele se chama Lorde Bigodão. Aí eu paro, olho para a lista e vejo lá, Lorde Leighton. Aí eu vou e boto Leighton lá. Então a lista fica comigo o tempo todo. E tem a lista no livro, tanto no e-book quanto no livro. Tem a lista lá no começo para vocês, se vocês estiverem no meio do livro, você tá lá no meio do livro, assim, aí você, peraí, quem é esse? Porque eu não tô lembrando. Aí, em vez de você ir procurar onde é que tá, você volta lá no comecinho do livro que a lista vai estar bem no começo. Deixa eu ver aqui. Ai, obrigada, gente. Vou ficar me achando maravilhosa assim por uma meia hora. Ganhei minha noite hoje. Eu que corro de fazer live, estou ganhando minha noite. A Alessandra pergunta: teremos livro pro Lorde Pança? Ele é um fofo. Ai, gente, eu adoro o Lorde Pança. Eu adoro o Lorde Pança. Inclusive, quem leu Um Amor para Lady Ruth, que é o livro. Gente, cadê o Amor para Lady Ruth? Tá aqui. Quem leu esse livro aqui, O Amor para Lady Ruth, sabe que já meio que tem ali uma pista de por quem que o Lord Pança é apaixonado. Ele está escondendo essa paixãozinha faz um tempo. Mas se você perceber, assim, nos mínimos detalhes, quando o Lord Pança aparece junto com as outras damas, você vai meio que sacar por que ele tem um crush. Aí, com o passar do tempo, e quando começa assim, esse livro aqui já passou um tempo do outro, não, ele começa dentro do outro, mas depois passa um tempinho. Se você vai perceber de por que o Lord Ponce tem um crush. E eu meio que já estou pensando numa história curtinha para ele, mas primeiro eu vou lançar a Lídia, claro. Depois que eu lançar o livro da Lídia, aí eu tento um cronograma aí para escrever alguma coisa curtinha pro Pança. Eu também adoro Pança. Inclusive no livro da Lídia, aparece a paixonite dele lá, e você vai ver no livro da Lídia por quem, você finalmente vai ver por quem que ele está apaixonado, por que ele quer mudar, por que ele quer, e os outros personagens do grupo de Devon vão tentar ajudar ele a ficar com essa pessoa. É muito legal. A Karen pergunta, inclusive, peraí, quem fez a pergunta anterior? Foi a Alessandra. A Karen perguntou: quantos personagens tem, em média, um livro para desenvolver uma boa história? Gente, não tem, assim, não tem um padrão, não. Por exemplo, essa série que as meninas estão perguntando, ela tem vários personagens, porque eu criei um grupo de jovens adultos rebeldes, então ele tem vários personagens, mas na Corte de Cavalheiros, por exemplo, o núcleo principal é só a Dot, o Tristan, a prima dela, a acompanhante, que é importante, mas não fala muito, e no caso, e o mordomo, mas aí já são personagens de apoio, sabe? Que aparecem, são importantes, mas não são tão assim ativos quanto é o grupo de Devon, por exemplo, que são vários personagens. No livro do A Perdição do Barão, que é o livro de capa branca, que eu já não sei nem onde é que eu botei, aqui. Aqui, por exemplo, você só tem o seu núcleo principal é muito focado em 4 pessoas, basicamente, que é o Patrick, a Hannah, a irmã dele e o melhor amigo dele. E os outros personagens, eles são um apoio, assim. Eu falei no começo da live que é muito importante, que eu acho muito importante você. O que eu derrubei aqui, gente? Que é muito importante você criar personagens de apoio fortes. Então, é bom você já começar aí com os personagens de apoio que você sabe que você vai ter, mas ao longo da história você pode descobrir que você vai precisar de mais ou de menos. Acontece também de você pensar que um personagem ia ser muito importante, e quando você chega no desenvolvimento da história, você vê que ele é só participação especial, como eu chamo. E não tem realmente um padrão. Tem livro meu que tem muito personagem, todos com fala, todos com certa relevância. Inclusive, é bem mais assim complicado você trabalhar com muitos personagens, porque você tem que ver qual vai ser a relevância de cada um.
em que cada um se participaria. Então é um pouco mais complicado quando você tem mais personagens. E quando você quer dar peso para os personagens secundários, eu recomendo você ter menos. Porque aí você já tem os personagens principais. Aí você quer dar peso, por exemplo, para o próximo casal da sua série. Então, você tenta colocar os próximos personagens da sua série, dá o peso para eles, sabe? Tipo, alguém precisa falar, você dá o peso para aquele personagem. Alguém precisa acompanhar o mocinho no lugar. Por que você não dá o peso de ser acompanhante para o mocinho do seu próximo livro, sabe? Então, não tem regra, mas tem dicas assim que a gente pode trocar que podem te ajudar a desenvolver sua trama de um jeito que você espera. A Bárbara perguntou: a quarentena está sendo produtiva ou rolou um bloqueio? Então, no primeiro mês da quarentena, eu não consegui escrever nada. Eu estava meio que estática, assim. No primeiro mês, assim que a gente entrou em quarentena, primeiro que assim que a gente entrou em quarentena, eu fiquei isolada, porque eu tinha ido no show dos Backstreet Boys, que eu inclusive postei no meu Insta, eu falei falando sobre isso, e o show dos Backstreet Boys foi no dia antes do Rio fechar, ou seja, ali naquele show eu podia ter pegado corona, então eu fiquei completamente isolada da minha mãe, de todo mundo, para passar pelo menos aqueles 15 dias ali. E aí isso, claro, que deixa qualquer pessoa meio assim. Então, no primeiro mês, eu realmente não produzi nada, eu fiquei meio estática, eu também não conseguia muito ler. Eu vi umas séries, eu tentei ler, lia vários pedaços de livros perdidos, peguei livros preferidos que do passado, enfim, não consegui produzir. Mas depois que passou esse choque do primeiro mês, eu comecei a melhorar. Aí eu peguei o livro da Lídia, por exemplo, que vocês perguntaram, consegui escrever mais cenas. E aconteceu uma coisa muito doida no final de maio, foi maio? De abril. No final de abril, na última semana de abril, vocês sabem que tem, como eu sempre falo no meu Insta, tem o Camp Nano, que é aquele que, no caso, é diferente do NaNoWriMo. No NaNoWriMo você tem que escrever 50 mil palavras no mês, e o Camp Nano você pode escrever menos. Minha meta era 15 mil. E aí tem uma música que rodava na minha cabeça, que eu acabei tendo a ideia de um livro e eu deixei isso para lá porque eu estava muito atrasada em outros livros. Mas aí com a quarentena veio. Eu não estava escrevendo nada, essa música voltou. Eu criei o livro inteiro em um domingo e aí comecei a escrever enlouquecidamente em uma semana para bater 15 mil palavras. Isso foi meio que a minha grande vitória da quarentena. Eu consegui escrever 15 mil palavras em uma semana. Depois eu dei uma... É altos e baixos, gente, mas depois que passou o primeiro mês estático, eu comecei a melhorar, assim. Aí agora eu tô conseguindo fechar um pouco no meu mundo para continuar produzindo, né, gente? Porque apesar da quarentena, apesar de todos esses números terríveis em volta da gente, a gente tem que continuar vivendo. Ah, obrigada, Viviane Del, Lúcia, sua maravilhosa. Eu acho, não sei há quanto tempo eu estou aqui, que eu falei dos personagens, eu falei de trama, para você enriquecer sua trama, falei do que eu gosto, falei dos meus livros, mostrei meus livros pra caramba aqui, fiz um jabá maravilhoso, obrigada, beijos. E falei de autores que eu gosto. Não sei se eu cheguei a falar de autores que me inspiram. Uma autora que me inspira muito é a Lisa. Eu adoro a Lisa, dessas autoras de romance de época, ela é uma das minhas preferidas. E uma que eu não falei, mas que está aqui, é a Judith. Porque, mesmo que a Judith não seja atualmente a minha autora mais amada do mundo, ela é aquela autora que, quando a gente fala dessa nova geração de autores de época, de 2000 para cá, todo mundo teve que meio que a Judith como uma... Eu chamo ela de Juju, né? De brincadeira no chat de época, eu chamava ela de Juju, que o nome dela, na verdade, é Judith. E eu chamava ela de Juju. Ela é meio que uma referência para quando você começa a escrever e pesquisar romances de época, porque se vocês forem parar para analisar, muitos desses padrões de romance de época que aconteceram a partir dos anos 90 e tal, quando eu ainda era criança, né, foram baseados em livros dela. Então, esse aqui é o meu livro preferido dela, Até Você Chegar, e recomendo. Se você tiver... Ele não é o primeiro da série, mas você não precisa ler a série em ordem. Então, se você quer ler um livro dela, esse aqui não tem nenhuma daquelas polêmicas envolvidas. Esse é o meu preferido dela, Até Você Chegar. E ele é da Record também. Então, e gente, uma coisa que eu falo, que eu acho mó barato, a minha editora,
era editora da Zuzu. Eu falei assim, gente, mãe, eu comecei a vencer na vida, gente. Aí, por quê? Porque a minha editora, que edita os meus livros, edita Judite. Gente, eu tô começando a virar gente. Eu falo isso pra minha mãe morre de rir. Qual a sua personagem preferida escrita por você? Aí você me ferrou, né, Alessandra? A Alessandra perguntou. Qual sua personagem feminina que você está perguntando? Qual a sua personagem preferida escrita por você? Você quer me ferrar, né, Alessandra? Poxa, Alessandra, eu tô sendo tão legal, você quer me ferrar desse jeito? Qual a minha personagem preferida? Eu não consigo. Eu não consigo. Atualmente, eu vou falar atualmente, não no geral. Atualmente, a minha personagem preferida é a Isabelle, que é o par do Duque. Justamente por causa dessa complexidade dela e dela ser uma mocinha de época que não é que ela é absolutamente à frente do seu tempo, ela é atípica, ela é extremamente atípica, ela é vigarista, ela é uma vigarista. E ao mesmo tempo que ela é uma vigarista, ela é a debutante mais famosa da Inglaterra, que é uma vigarista e é uma ladra. Então, atualmente, a minha personagem preferida é a Isabelle, mas eu amo a Dot, no caso a Dorothy, né? Pros mais chegados é Dot, né? Você disse que eu podia te chamar de Dot. Quem lembra dessa frase do Tristan? A Dorothy, eu adoro a Dorothy. E outra que eu amo é a BA, que é o par do Sean. Eu gosto muito dela, porque foi uma das personagens, assim, que eu criei lá uns anos atrás. E, gente, eu sou apaixonada pela Helene e pela Luísa de Carta de Passado. Vocês vão entender por que tem que falar sempre das duas juntas. Se vocês leram ou lerem o livro, vocês vão entender por que as duas você tem que falar delas juntas. Eu sou apaixonada por ela, gente. A mulher luta numa guerra medieval, cara. Ela protege um castelo, gente. Numa guerra medieval, cara. A mulher é sinistra. A mulher volta no tempo para salvar uma vida inteira. Sabe? Gente, eu acho que eu gosto de todas as minhas personagens. Não tem nenhuma personagem assim que eu desgosto. Cara, eu com certeza vou me apaixonar loucamente pela. Eu já amo a Lídia, desde que ela tinha 5 anos, né, gente? Eu criei ela tinha 5 anos. Mas eu vou me apaixonar loucamente pela Lídia, que eu tô escrevendo o livro dela agora. Gente, ai, não consigo, eu amo todas. Bárbara pergunta: hoje, Dia dos Namorados, qual personagem literário escolheria para passar essa data com você? Eu escolho Tristan. Bom, não vale falar de personagem que eu ainda não publiquei, né? Porque atualmente eu tô fissurada no personagem que eu tô escrevendo, gente. Ele é meu crush, assim, atual. Eu tô muito fissurada nele. Mas, pra alegria da nação, eu passaria o dia dos meus namorados com o Sean Ward. Por quê? Porque, gente, aquele homem, gente, mas eu não consigo mais. Eu não consigo, eu acho que eu não ia nem dar conta dele no Dia dos Namorados. Se ele já é intenso e desesperador em dias normais, eu não consigo nem imaginar aquele cara pensando no Dia dos Namorados. Eu acho que eu ia passar ou com o primo dele, né? Pode ser o Jared também. Mas eu acho que eu ia passar com ele, porque como eu tô reeditando o livro, né? Eu tô postando o livro no Notepad, eu tô em contato com ele de novo. Aí eu fico lendo assim uns pedacinhos quando eu vou postar o livro lá, eu fico, gente, como é que eu paria essa criatura? Eu acho que eu passava com ele. Porque, olha. Foi a última pergunta, então, gente, tá acabando, foi curtinho, eu falei pra caramba. Eu não sei nem como é que eu consegui falar tanto aqui sem surtar. Minha primeira live, assim, sozinha, sem nada, assim, eu tô assim, não sei. Muito obrigada por me assistir. Se eu falei rápido, desculpa. E eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que essa live vai ficar gravada, então eu vou publicar lá nas minhas redes para quem não pôde assistir, assistir. Quem quiser assistir de novo, assim, minhas maluquices, está aí. E Débora, não acha que a gente merece um conto do Sean preparando uma surpresa de Dia dos Namorados? Poxa, eu teria que, peraí, não sei nem que horas são agora, eu teria que desligar aqui e falar, peraí, Sean, baixa aqui, que a gente tem que fazer um negócio de Dia dos Namorados. Eu acho que para esse Dia dos Namorados vai ser meio difícil. Mas o Dia dos Namorados lá no país dele é 14 de fevereiro, então quem sabe aí
a gente pensa na ideia e de fazer. Tem um conto inédito dele já para sair. Não sai porque eu sou enrolada. Então, assim que eu parar de ser enrolada, já tem um conto inédito dele para sair que eu acho que vocês vão gostar muito, que é o dia que ele e a Bea ficam juntos no aniversário, lembra? Antes de dar aquele problema. Eles não ficam juntos lá na casa de praia. Tem o conto desse dia aí, mas em breve eu vou lançar. Mas é isso, gente. Muito obrigada por me assistir. Vocês ficaram praticamente quase todo mundo aqui do começo ao fim. Espero que não tenha falado nenhuma maluquice. Se eu falei, eu sou assim mesmo. Mas beijão. Não sei quem é que termina isso, eu não sei como é que fecha isso, mas muito obrigada por me assistir e eu espero ver vocês em breve aí numa Bienal, num evento. Enfim, obrigada, gente. Adorei. Muito, muito, muito obrigada.